Beleza, então, galera. Então, nessa aula aqui a gente vai utilizar o Redis. Então, vamos apagar esse cara aqui, vamos deixar esse aqui do jeito que tá e vamos procurar o Redis aqui, ó. Então, o Redis, um banco de dados, né, extremamente rápido, que utiliza o conceito de chave e valor. Ele tem uma chave que você guarda a informação e o valor onde você tem a informação guardada, né? É como se fosse um cofre, né? A chave lá é o segredo que você tem do cofre e o cofre é o que está armazenado dentro do Redis lá. Então, eu vou começar aqui publicando um dado dentro de uma lista, por exemplo. Então, vou colocar esse cara aqui, ó. Colocando um dado dentro de uma lista no Redis. Aí, veja como que é simples aqui, ó. Posso escolher qualquer um. Aqui eu tenho o Railway, tenho o Upstart. Vou escolher aqui o Railway. E aí, eu vou colocar aqui a minha lista. Vou chamar a lista de frutas. E o meu dado aqui eu vou colocar, sei lá, banana. Beleza? E eu vou rodar aqui. Ó. Deixa eu executar aqui, esse cara conecta aqui. Tá. Beleza. Então eu rodei uma... Deixa eu apagar. Acho que até é melhor a gente apagar. Eu rodei esse meu nó. E o que aconteceu? Ele criou uma lista. Ele criou uma lista chamada frutas. E dentro dessa lista colocou um dado chamado banana. Beleza? Agora, se eu pegar aqui e puxar dentro dessa lista, vai ter os dados, eu deveria ter os dados que eu salvei lá. Então, vou colocar aqui, ó, Redis. Eu vou pegar aqui um get, cadê? Um pop, return, length. Eu poderia pegar aqui esse cara aqui, ó, para retornar o tamanho da lista. Eu acho que isso aqui é legal. Vou pegar o return tamanho da lista. Não, deixa eu pegar, só pegar os dados, que é melhor, senão eu vou acabar me confundindo aqui. Vou pegar o dado aqui, ó, esse cara aqui, pegar um valor a partir de uma chave, que é o que eu quero, né? Eita. Beleza. Então, eu vou pegar um valor a partir de uma chave. Qual que é a chave? Frutas. Então, frutas é a chave que eu quero buscar dentro do meu Redis. Se eu deixar do jeito que tá, vai dar um erro. Vai dar um erro. Qual que é o erro? Olha aqui, ó, eu tô colocando os dados em um upstash e puxando do outro. Tem que ter cuidado com isso aqui, se você tiver dois, ó. Eu coloquei dentro do Railway, eu tenho que puxar dos dados do Railway. Então, se eu rodar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai puxar os meus dados que eu tinha colocado na outra lista. Então, isso daqui, ó, isso que é legal. Eu coloquei nesse cara aqui e eu tô puxando nesse outro. Se eu fechar o meu workflow e rodar de novo, se eu salvar aqui e fechar esse cara... Deixa eu chamar esse cara de Redis aqui. Redis. Work. Ó, fechei, voltei. Se eu rodar esse cara aqui de novo, ele vai pegar a mesma informação. Por quê? Porque esse dado ele está persistido. Ele é um banco de dados. Ele está persistido. A única diferença é que esse banco de dados, eu não tenho tabelas, eu tenho listas. E eu coloco uma chave e eu tenho um valor daquela chave que eu quero. Entendeu? Então, essa que é a diferença. Então, isso faz com que o Redis eu consiga fazer operações muito, muito rápidas. E quando a gente está trabalhando com inteligência artificial, com mensagens, com interação com o cliente, o Redis é extremamente eficaz. É por isso que a gente está estudando ele aqui. Beleza? Então, se eu rodar esse Redis de novo aqui, ó, e puxar daqui, ó, vou rodar aqui, o que vai acontecer? Eu vou executar, eu vou colocar de novo uma outra informação dentro do Redis, e aí quando eu puxar aqui, eu já tenho uma, duas, três informações. Porque eu estou colocando informação lá dentro. Então eu vou rodar de novo aqui, ó. Rodar aqui, e olha, já tenho mais uma informação. Subiu. Se eu rodar de novo, mais uma informação. E aí subiu. Beleza? Então, esse aqui que é o Redis, eu posso tirar dados daí de dentro. Então, eu vou tirar dados daqui de dentro, vou colocar dentro dele, eu vou fazer um Redis, vou fazer um pop. Ó, pop. O que é um pop? O pop eu vou remover dados daquela lista. Ó, o pop, qual é o nome da lista? Frutas. Frutas. Quando eu removo dessa forma, eu estou removendo da lista. Se a lista ela está aqui, ó, grande, eu removo ela do início.
Então, tem esse aqui, a minha lista está assim, por exemplo, eu vou remover o início dela. Quando eu marco essa tail aqui, eu estou marcando para remover, ao invés do início, remover do final aqui, ó. Se eu tenho isso aqui no final, ele vai começar a remover por aqui e não pelo início. Então, aí depende de como você cria essa fila, né? Nesse caso, eu estou utilizando o head como se fosse uma fila, que eu estou colocando informações lá dentro e depois eu estou tirando as informações aos poucos. Então, se eu rodar aqui, ó, vou rodar. Esse cara aqui tem 4. Se eu rodar de novo, eita, ele não está tirando da fila certa. É pop da fila frutas. Ah, olha aqui, ó. Não estava saindo direto. Eu sabia que uma hora eu ia errar isso daqui, ó. Ele não estava tirando da lista correta, porque dentro de Upstash não existe lista chamada frutas. Não tem nenhuma lista dentro de Upstash. Por quê? Porque a gente fez tudo dentro do Railway aqui, ó. Então eu tenho que mudar para Railway. Aí sim. Eu ia ficar eternamente executando e nunca a fila ia diminuir. Agora sim, ó. Antes tinha 4, agora tem 3. Aí eu vou rodar de novo e agora vai ter somente 2. Aí você me pergunta, tá, mas eu entendi, mas como que a gente vai usar isso? Me dá um exemplo de como que a gente vai usar isso. Um exemplo que a gente vai usar isso é o seguinte, ó. Vamos supor que todo fluxo de dados ele é executado em uma linha de sequência, né? Então, assim, vamos supor que eu estou falando dentro do WhatsApp com um cliente, ou um cliente está falando comigo. Aí o cliente fala assim, por exemplo, oi, tudo bom? Aí ele fala assim, oi. Na hora que o cliente fala oi, deixa eu tirar um pouquinho aqui, que eu acho que não apareceu ali. Aqui. Ó, primeiro fluxo. O cliente falou oi. Oi. Na hora que ele fala oi e dá o enter, automaticamente aqui dentro do meu fluxo vai ter lá um webhook que vai disparar o meu fluxo. E aí o meu fluxo vai ficar disparado. Aí ele fala, logo depois ele fala assim, tudo bem? Tudo bem? Ó, tudo bem? Aí esse tudo bem vai disparar um outro fluxo. Então eu vou ter 2 fluxos executando. Se esse meu fluxo eu tiver uma inteligência artificial para responder o cliente, aí por exemplo tem uma OpenAI aqui, pensa aqui como se fosse a OpenAI. Eu teria 2 chamadas para a OpenAI para fazer o meu agente lá, para o meu agente responder. Uma, 2. Então eu teria 2 mensagens. Então o que acontece? Acontece que para cada mensagem que o meu cliente falar, eu ia ter uma resposta. Então, se eu falo oi, aí o agente já quer responder. Eu falo tudo bem, o agente responde de novo. Aí fica esquisito. Porque a gente, quando a gente fala, a gente não. O ser humano não fala assim. Espera a pessoa falar, né? Oi, tudo bem? E aí, como vai? Como vai a família? Aí você vai lá e responde, não respondendo toda vez que você falar alguma coisa. E aí, onde é que entra o Reds nesse caso? O Reds entra justamente para tirar esse problema. O Reds, ele coloca aqui ele manda aqui uma informação e coloca dentro de uma fila. Por exemplo, uma fila chamada mensagem. Essa fila chamada mensagem tem um oi. Aí, quando ele chega aqui nessa outra execução, aqui, essa fila, ela continua tendo um oi, porque ele já salvou nessa outra aqui. Então, se ele percebe que essa mensagem é diferente dessa mensagem, então ele fala, opa, esse cara ainda está falando. Então, se esse cara ainda está falando, eu vou esperar mais um pouquinho, para eu esperar a mensagem toda chegar, para que eu juntar tudo isso, eu vou juntando tudo isso dentro de uma única mensagem. Então, eu tenho outro Redis aqui para juntar todas essas informações. E aí eu junto o oi, o tudo bem, e aí quando eu junto tudo dentro de uma fila Redis, quando ele termina de falar o cliente, aí sim eu mando para a OpenAI aquela junção das mensagens que o cara mandou. E aí eu não tenho essa quebra, eu tenho uma resposta apenas pro que o cliente está falando. Beleza? Então, esse é um dos casos que a gente pode utilizar o Redis, e a gente vai usar dessa forma aqui. E tem outros casos que a gente também pode utilizar, mas essa aqui é uma forma acho que mais tranquila de entender. Beleza? Então é isso, gente. O NoReds, muito importante. Façam ele, façam o Upstash se você quiser. Se você tivesse feito o Railway, implementa ele no Railway. Eu vou até deletar o meu Upstash aqui para não ficar confundindo.
os meus nós, né? Era só para testar que os dois eu consigo fazer. Eu acho que eu nem testei o colocar dentro do Upstest. Acho que eu vou até testar aqui, eu vou chamar de fruta 2. Ó, eu coloco aqui e aí aqui dentro eu faço eu vou buscar, deixa eu apagar esse cara aqui e eu vou buscar as informações do Upstest da fruta 2, ó. Só para verificar se dentro do Upstest eu estou realmente funcionando ok. Ó, então tá funcionando, eu estou colocando lá e eu estou buscando também. Então, funcionou de boa, os dois. E aí a gente fica nessa aula e até a próxima aula. Valeu!